Cenário do segmento médico em 2026. A ideia de hoje aqui é um bate-papo, trazer um pouquinho do que eu estou vendo na prática nos últimos anos, mas também trazer a minha bagagem, tenho 7 anos no segmento, foi desde 2018, agora em janeiro de 2026 faz 8 anos aí. E se você gostar do conteúdo, fizer sentido para você, toque no botão de inscrever-se, ativa também ali as notificações, vai ser um prazer ter você aqui no canal. Eu vou ser bem direto e trazer aqui o que eu estou pensando, o que eu tenho visto, o que eu estou analisando, o que a gente está implementando em clínicas para se preparar esse cenário em 2026. Para mim, o 2026 ele é um acelerador do segmento médico, assim como de outros segmentos, mas muito especificamente do segmento médico. Ele não é igual à pandemia, mas ele tem esse papel da pandemia. A pandemia acelerou essa questão digital em 10 anos no segmento médico. Então, a gente tem, como eu falei, eu estou no mercado desde 2018, então eu acompanho o segmento médico. É muito claro esse segmento médico antes pandemia e pós-pandemia. A gente está falando muito claramente aqui sobre marketing e vendas, tá? Mais especificamente vendas, mas o marketing também faz parte ali. Marketing é trazer esse paciente até a porta digital da clínica, seria o WhatsApp, telefone, e vendas para fazer com que esse paciente ele percorra toda a jornada de compra dele. Então, o que eu tenho visto, olhando para o cenário mais macro, é que realmente o segmento médico ele vai passar por uma transformação muito grande, porque a gente tem alguns aceleradores. Primeiro ponto, né, a gente vai falar inicialmente do marketing. O marketing ele tem duas possibilidades. O orgânico, onde são conteúdos nativos ali da rede social, enfim, a gente está falando muito de rede social aqui, mas a gente pode olhar para Google, enfim, como a parte de SEO, a gente está olhando aí também para GEO, né? Que são conteúdos para inteligência artificiais que têm mudado o comportamento do usuário, mas eu não vou me aprofundar nisso. E tem a parte paga, que aí são os anúncios. Tem TikTok Ads, LinkedIn Ads, Google Ads, Meta Ads, enfim. Então, são os ads da vida, são os anúncios. A gente tem alguns eventos de 2026, a gente tem Copa do Mundo, a gente tem eleições, então isso movimenta e faz com que a atenção ela fique mais escassa, porque as pessoas vão dar atenção, a gente não concorre, seja rede social, seja Google, enfim, falando da atenção como um todo, né, de forma mais geral. O médico ele concorre com a atenção desse possível paciente com todos os outros tipos de segmentos, seja um influenciador no segmento fitness, enfim, de todas as áreas você está concorrendo pela atenção daquela pessoa. E 2 eventos dessa magnitude, tanto Copa do Mundo, que é o futebol brasileiro, gosta muito, né? E eleições presidenciais, e aí a gente tem essa polarização no Brasil, a gente também não vai entrar no método de política aqui, mas são 2 eventos grandes que estão ali entre o segundo semestre, terceiro, quarto semestre, trimestre do ano. Então, são eventos importantes que vão impactar na agenda aí de atenção. Tem um evento também importante, não é evento, né? Mas um fato importante de 2026 é que ele vai ter 11 feriados prolongados. Então, a gente vai ter bastante feriados caindo em segunda, alguns caem em sexta, quinta, enfim. Então, a gente vai ter bastante feriados e a gente sabe que o brasileiro ele gosta também dessa questão do feriado. E esses feriados, eles vão ser espalhados aí pelos 4 trimestres do ano. Então, isso pode, sem falar carnaval, né? Sem falar esse período de férias de janeiro, período de férias de junho, que isso já é o normal de cada ano. Então, é um ano bem movimentado, com 11 feriados, Copa do Mundo, eleições presidenciais. Então, assim, é um ano que a atenção ela vai ficar mais calma. Já se não bastasse isso, a gente vai ter aí, eu recebi inclusive ontem um e-mail do Google falando sobre essa questão do repasse dos tributos, né? Já havia sido amplamente divulgado isso a partir de julho, de agosto, em que tanto Meta quanto Google são as principais, elas iriam repassar esses juros, essas taxas de juros, né, esses tributos aí, que o governo já tinha cobrado dessas ferramentas. Então, eles vão repassar isso para os usuários,
Nós, anunciantes, nós aí que fazemos alguns tráfego pago, seja Meta, Instagram, Facebook, próprio Google, LinkedIn Ads, também temos o TikTok, enfim. Estima-se que, em média, vai ficar mais caro aí anunciar em torno de 12 a 13, 14% ali. Então, a estimativa de aumento aí, tanto que o Google também mudou esse meio ontem, ele estava estimando ali entre 12,9%, vamos botar e fechar aí para 13%. Então, vai ficar mais caro anunciar. O que eu quero trazer aqui, né, olhando para o marketing, é mais caro anunciar, então é mais caro você gerar um lead, é mais caro chegar o lead até a porta ali da sua clínica, a porta digital, geralmente o WhatsApp, o telefone que seja. E o que vai acontecer? As pessoas já vão cada vez mais, e isso já é um movimento do mercado médico, né, da presença forte do médico, o médico ali como, de fato, é um líder que coloca a cara para gerar essa empatia, essa proximidade. Cada vez mais o médico está presente digitalmente, e isso vem amadurecendo ao longo do tempo, isso é muito claro. E as pessoas, vai ficar mais caro anunciar, as pessoas vão cada vez mais criar conteúdos orgânicos. Então, o que a gente está falando aqui é o seguinte: a gente tem diversos eventos que vão chamar a atenção dos brasileiros em 2026, em que a disputa para a atenção vai ficar maior. A gente tem um anúncio ficando mais caro, e, consequentemente, algumas pessoas elas vão aumentar e intensificar a criação de conteúdo orgânico, aumentando a concorrência. Então, cada vez mais é caro anunciar, fica muito mais caro anunciar, é mais difícil gerar resultado. Criação de conteúdo vai ficar mais concorrido, porque mais gente vai migrar para essa, e vai intensificar muito essa questão do conteúdo orgânico. Tem vários eventos acontecendo em índices que vão aumentar a disputa por atenção, então cada vez mais vai ficar mais difícil, de fato, atrair a atenção das pessoas e conseguir chegar ali até ao seu lead, né? Seu potencial paciente ali. Então, esse é um ponto que eu queria trazer. Vai ficar mais caro anunciar, vai ficar mais caro e mais difícil atrair a atenção das pessoas. Sem falar, né, um outro ponto aqui, que aí isso é fora do marketing, tenho publicado conteúdos, tenho estudado sobre isso, sobre a estimativa de médicos aumentando a cada ano até 2035, 2030, ali, próximos 5 anos, em torno de 800 milhões, quase 1 milhão de médicos, aí até 2035, mais de 1 milhão de médicos. Então, a concorrência ela vai ficar maior. Eu tenho visto isso, várias notícias de médicos fazendo fila para poder trabalhar com plantonistas, por exemplo, em algumas prefeituras. Isso cada vez tem ficado mais claro. A gente está inserido no segmento onde a gente vê sinais claros de que a concorrência ela vai ser maior. Então, aí está montado esse cenário, né? Menos caro, concorrência alta pela atenção no orgânico, aumento de concorrência de outros médicos. Não é trazer um cenário apocalíptico, mas é trazer a realidade, é o que está acontecendo. E, junto a tudo isso, a gente vê que a grande maioria das clínicas, elas não têm uma estrutura comercial para poder a gente trabalhar tanto esse lead que vai ficar cada vez mais difícil atrair. Porque a gente está acostumado, e aí eu estou falando a gente segmento médico, de certa forma, uma abundância de lead. Isso é um pouco natural do segmento. Né? Antes, lá atrás, muito por indicação, agora pelo marketing, as pessoas realmente entram em contato. De certa forma, esse é um segmento abundante. A gente está vendo muito o mercado de saúde indo para essa parte de wellness, né? Essa questão de qualidade de vida, saúde, longevidade, emagrecimento, embelezamento, essa parte de realmente, essa parte muito mais focada em uma saúde preventiva e não reativa. E o que eu tenho visto é que poucas pessoas olham para essa parte comercial, até porque o comercial na parte médica ela é um tabu, que os médicos eles olham isso como algo que eles fizeram ali um juramento por cuidado próximo em vender, essa questão ética, mas a gente está vendo com o avanço de toda essa questão da saúde, que o CRM já se posicionou, tem a resolução 2336 que chama pela primeira vez o paciente ali de clientela. Então, a gente está vendo, e aí para mim,
a grande aceleração em 2026 é que as clínicas vão ter que sair dessa visão em que o médico ele sai dessa parte. A gente tem visto esse movimento de mercado, né? Médicos gerando, criando suas próprias clínicas, então eles deixam de ser apenas o cuidador. É claro que isso ainda não é a maioria, mas é um movimento de mercado em que esse médico ele tem um burnout, ele está cansado, muitos médicos doentes, ele trabalha exaustivamente, cuida dos outros, mas não cuida de si. Então, hoje, o médico já está mudando, a gente vê grandes players indo para esse segmento, para essa parte em que o médico ele cuida de si, para que ele possa cuidar do próximo, né? Isso até é um mandamento bíblico, né? Amar o próximo como a ti mesmo. Então, primeiro a gente tem que se amar, cuidar de si mesmo para cuidar do próximo. Só que iniciou-se uma etapa, uma era em que os médicos estão abrindo suas próprias clínicas, enfim, trabalhando com pacientes particulares. Isso é muito forte, isso tem acontecido cada vez mais no segmento, inclusive com outros colegas médicos que tiveram sucesso e têm trazido isso para os médicos e eles têm realmente acreditado nessa ideia e realmente eu acho que é um grande caminho aí. Só que é preciso que tudo que eles veem em cursos, hoje existem muitas mentorias de próprios médicos, que seja colocado em prática. E a gente está falando de gestão. Então, para mim, 2026 vai ser essa aceleração da profissionalização do segmento médico, que é muito sobre clínicas particulares, né? Clínicas, consultórios, em que os médicos, de fato, vão ter que trabalhar essa profissionalização e a profissionalização vai vir muito, e aí para mim inicia pelo comercial, que é o coração de qualquer empresa. Vendas é o coração de qualquer empresa, não tem para onde correr, a gente não está falando de uma onda, um terceiro setor aqui, então é necessário vender e vender. No segmento médico, ele tem uma particularidade, que antes de vender a gente precisa cuidar. Então, é um desafio duplo, é um grande desafio aí. Outro desafio também que eu vejo é a questão da humanização, que a humanização, a gente está falando de um segmento que está sendo está muito em voga a questão da IA, né, inteligência artificial. Então, quanto mais a gente trabalhar com a questão de inteligência artificial, mais vai ser necessário que a gente seja humano. Então, assim, o cenário está pintado aí. Há vários ingredientes que vão fazer com que 2026 realmente seja um ano que muitas clínicas, médicos, gestores que abriram suas próprias clínicas vão ter que se profissionalizar, não só em consultoria, enfim, diversos cursos que eles têm feito, eu acompanho diversos, mas colocar isso em prática. E, para mim, um grande canal, uma grande área, que vai iniciar essa profissionalização é o setor comercial, que muitas clínicas não olham, que é aí o grande coração de grande empresa, por essa questão do tabu, mas que vai ser necessário. E o comercial, implementar um comercial humanizado, um comercial que cuida antes, de fato, ali, de vender, ele vai sair na frente. Então, para mim, um segmento que vai caminhar muito para isso aí. Essa é a próxima etapa do segmento. E a gente trabalha aqui com estruturação comercial, com toda essa parte de criação de sistemas comerciais. Então, se você quer entender um pouco mais sobre isso, eu vou trazer mais vídeos falando sobre isso para que não se estenda muito, mas eu vou abordar no segundo momento aqui um vídeo falando sobre isso, sobre uma estruturação comercial para que você consiga reagir a esse marketing cada vez vai ficar mais caro, atenção mais escassa, mais cara também, e você consiga aproveitar cada contato, mas aproveitar esse contato de uma forma que você consiga fazer com que ele se sinta cuidado antes de vender, guie ele por toda a jornada de compra de forma fluida, de forma ética e, claro, a gente está falando de venda, você tenha todos os dados, parametrização para que você consiga entender o que está acontecendo no seu comercial, inclusive para saber de que forma você vai aproveitar melhor o seu investimento em marketing, canais. Então, a estruturação comercial ela é muito importante. Esse é o próximo passo aí que eu vejo do segmento médico para 2026. Então, se você gostou do vídeo, mais uma vez, toque no botão aí de inscrever-se, ativa as notificações e até o próximo vídeo. Abraço!